Três, quatro. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê o mestre chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Me ajude a melhorar, sozinho eu não consigo mais. Eu sei, eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais. Eu sei, eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Sonda-me, quebranta-me, transforma que eu enche-me. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não mudou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Usa-me. Encontrei a calmaria do lugar que sopra o vento da paz, bem junto às águas tranquilas. Sou estrangeiro, mas compreendo que o eterno lar começa no momento em que vivo para te encontrar. Hoje encontrei em ti, encontrei o meu lugar, o meu lugar. Encontrei o meu lugar, o meu lugar. Encontrei o meu lugar. Tão sublime.
Olá, graça e paz, boa noite a todos. Estamos iniciando o 8º módulo Combatendo a Ansiedade com o tema principal Ansioso por Nada. Serão 7 dias de impacto espiritual para a cura de nossas enfermidades no que diz respeito à ansiedade. Mas antes, gostaria de dar boas-vindas aos irmãos e irmãs que estarão acessando posteriormente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei exatamente o horário do clique, mas eu creio poderosamente que há de edificar a sua vida, que há de restaurar a sua fé, a sua confiança naquele que é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Ansioso por nada. E se tiver um jeito melhor de combater as preocupações sem fim que te deixam acordados à noite? O descanso real está disponível, talvez mais perto do que você imagina. Substitua o pânico pela paz através deste propósito de 7 dias, que acompanha uma série de mensagens edificantes para a sua vida. E o tema deste primeiro dia do 8º módulo Combatendo a Ansiedade, com o tema principal Ansioso por Nada, foragido. Viver ansioso se parece muito com viver foragido, exceto que você está fugindo da própria vida. O pânico se instala em seu peito conforme você tenta desesperadamente escapar para um lugar seguro que parece fora de alcance. Preocupações passam pela sua cabeça em uma velocidade que dificulta a respiração, e o medo aparece, causando indecisão e insegurança. Isso soa familiar? Há uma pressão constante para nunca desligar sua vida? E-mails nunca param, notificações se empilham nos celulares, sem contar a armadilha da comparação que as mídias sociais fazem. Então, como vivermos com isso? Quando sabemos que, como seguidores de Jesus, somos chamados para não viver ansiosos com coisa alguma. Com muita frequência nos sentimos sobrecarregados pela culpa porque achamos que cristãos supostamente não deveriam se sentir dessa forma. Mas e se pararmos de correr de algo e começarmos a correr em direção de alguém? Nós podemos. Você pode. A promessa que podemos viver sem nos preocuparmos com coisa alguma não é baseada no que conseguimos produzir, mas na presença de Deus. Veja o que diz o livro de Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graças apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Sozinhos, estamos sem esperança na luta contra a ansiedade. Mas e com Deus? Temos acesso à sua presença, que oferece uma paz que nem conseguimos entender. O que é ainda melhor sobre essa promessa é o processo contínuo, em toda situação. Todas as vezes que começarmos a ficar ansiosos, podemos ir a Deus e ter sua paz, porque a paz é um derivado da presença de Deus. A ansiedade geralmente não vai desaparecer instantaneamente. É um processo constante de buscar sua presença. Nos próximos dias contaremos histórias de pessoas comuns que lutam contra a ansiedade e o que eles aprenderam no caminho. Se você está lutando com um distúrbio de ansiedade, é importante procurar a ajuda que precisa. Se você acha que tem um distúrbio de ansiedade, consulte um médico. Procurar ajuda não te faz fraco, te faz sábio. No livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 4 a 7, a palavra diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz que excede todo entendimento. Neste momento, gostaria de chamar a sua atenção para a palavra excede.
Ela literalmente significa algo que extrapola, vai além, ultrapassa, que é mais, que está acima, em um nível superior, que é maior, é mais alto e é sublime. O termo que excede todo entendimento nos dá a ideia de algo que foge à razão humana e está acima dela. Faz referência a uma paz que transcende, vai além, supera e é maior que qualquer paz possível de ser encontrada pela busca humana e por nosso próprio entendimento, pois essa paz não é natural ou terrena. O que o texto quer nos dizer nesta noite é que todo tipo de paz em que as pessoas podem buscar e encontrar em algum lugar, mas a paz de Deus que excede todo entendimento é muito superior a qualquer paz e somente é encontrada no Príncipe da Paz. Também podemos afirmar que todo esforço humano e terreno fora de Jesus para ter a paz de Deus que excede todo entendimento é inútil, pois ela é fruto do relacionamento íntimo, pessoal com Deus de paz. Então, quanto mais envolvido com Deus estiver, mais a sua paz, que vai além, ultrapassa, que é mais, que está acima em um nível superior, que é maior, mais alto e é sublime, preencherá o seu coração em Cristo Jesus. A paz superior. O termo todo o entendimento diz sobre a nossa capacidade máxima de pensar, compreender e argumentar. A paz de Deus é eficaz, mesmo que não se tenha alguma razão para se ter paz e mesmo que não se saiba explicar o porquê da calmaria sentida em meio à tempestade. A mensagem de hoje diz que essa paz guardará os nossos corações e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. O sentimento aqui é este: a paz de Deus vai guardar e proteger o teu coração e pensamento de maneira totalmente incomum e inexplicável por uma ação divina. Então, você pode hoje milagrosamente ter a paz de Deus, mesmo vivendo a mais terrível tribulação. Sim, o transtorno da ansiedade. Como ter a paz que excede todo entendimento? Vamos lá. A expressão em Cristo Jesus denota que o meu relacionamento com Cristo me dará uma paz tão profunda e guardará e bloqueará a minha mente e coração contra as investidas do mal, que tem por finalidade roubar a minha tranquilidade anterior, que se chama ansiedade. Logo, essa paz não vem de nenhuma outra forma que não seja do relacionamento íntimo e pessoal com o Deus de paz. Vamos lá. 3 atitudes para manter essa paz. Com base no texto de Filipenses capítulo 4, versículos 4 e 7, vamos falar sobre 3 passos simples para você proteger a sua mente e guardar o coração. No versículo 7 diz: e a paz de Deus. A letra E não está no texto por acaso. Ela significa então e expressa uma conclusão do que foi dito anteriormente. Se quisermos entender melhor sobre a paz de Deus, devemos olhar para os versículos imediatamente anterior. Então, com base no texto, podemos construir muros de proteção que mantêm a nossa vida espiritual e nos garante a paz de Deus que excede todo entendimento. Vamos lá para os 3 muros de proteção que precisamos construir para que nada roube a paz de Deus que habita em nós. Primeiro, construindo o muro do louvor. Paulo escreveu a carta aos Filipenses, que faz parte da epístola da prisão, enquanto estava confinado a uma prisão romana, amarrado a 2 soldados. Ele poderia ter enviado uma carta cheia de lamentações, mas, incrivelmente, um tom perpassa toda ela. O tom de alegria, mais precisamente da alegria no Senhor. O apóstolo Paulo convoca os crentes a alegrar-se. O texto diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Versículo 4. O verbo regozijai-vos está no tempo presente, voz ativa e modo imperativo. Isso significa que Paulo está ordenando os crentes de Filipos, naquele presente momento, a continuar a ser feliz no Senhor.
Para Paulo, independentemente das circunstâncias da vida, o crente deve se alegrar em Deus. As circunstâncias mudam e a vida nos surpreende a cada dia com lutas e vitórias, mas o Senhor nunca muda. É sempre o mesmo. Não sei se você percebeu, mas o texto diz sempre. E isso significa que a alegria em Deus deve ser na bonança e na escassez, na calmaria e na tempestade. Então, nossa alegria em Deus não deve ter relação com o que está acontecendo à nossa volta, mas deve ter relação com quem Deus é e na confiança que temos em Sua palavra. Segundo, construindo o muro da paciência. Para ter essa paz de Deus, o apóstolo diz no versículo 6, não estejais inquietos por coisa alguma. A palavra inquietos, em algumas traduções, vem substituída por ansiosos ou preocupados. Tais expressões representam a dificuldade de esperar com paciência e confiança em Deus. A preocupação não só rouba a nossa força, ela também rouba a paz da alma, destruindo a nossa vida física e espiritual. Ela é como uma cadeira de balanço que mantém você ocupado, em movimento, mas não o leva a lugar nenhum. A preocupação é um ato de rebelião contra o governo de Deus na sua vida. É você querendo determinar coisas que somente cabem a Deus e no seu tempo. Jesus disse que deveríamos olhar para as aves do céu e aprender com elas, e também disse que ninguém acrescenta um côvado à sua estatura, ainda que se esforce para isso. Mateus capítulo 6. Então construa o muro da paciência conforme Jesus nos ensinou, deixando de se preocupar demais com amanhã. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Mateus 6, versículos 25 a 34. Terceiro, construindo o muro da oração. Outro segredo para se ter a paz de Deus nos guardando está no versículo 6. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica. É isso mesmo. Sem oração e súplica não há paz de Deus na alma. É o relacionamento com o autor da paz que gera essa paz em mim. E isso é obra do Espírito Santo na minha vida, é fruto do Espírito. Em vez de se preocupar com as coisas que você não pode mudar, coloque-se diante de Deus, prostre-se diante dele. Se substituirmos nossas preocupações pela oração, Deus substituirá nossas preocupações pela sua paz. Quarto e último, o que a Bíblia fala sobre a paz de Deus em nós. Ponto número 1, em Cristo podemos ter a paz mesmo vivendo aflições. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. João capítulo 16, versículo 3. Ponto número 2, a paz de Deus em nada se assemelha com a paz no mundo. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. João 14, versículo 27, ponto número 3. A paz de Deus é destinada aos que confiam e esperam nele. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Isaías 26, versículo 3. Sabe qual é a conclusão disto tudo, meu irmão, minha irmã? Somente um relacionamento com o autor da paz, que é evidenciado por uma vida de louvor, paciência e oração. É possível ter a paz que excede todo entendimento, que vai além da nossa capacidade de pensar e raciocinar, argumentar e produzir um recurso humano. No livro do apóstolo João, capítulo 16, versículos 16 a 33, a palavra diz: um pouco e não mais me vereis. Outra vez um pouco e ver-me-eis. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que vem a ser isto que nos diz, um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e vou para o Pai? Diziam, pois, quem vem a ser esse, um pouco? Não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntaram-lhe:
Indagais entre vós a respeito disto que vos disse, um pouco, e não me vereis, e outra vez um pouco, e ver-me-eis? Em verdade, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Essas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram os discípulos: agora que as falas claramente e não empregas nenhuma figura, agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte, por isso cremos que, de fato, vieste de Deus. Respondeu-lhe Jesus: credes agora? Eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Meu irmão, minha irmã, uma das marcas da maturidade espiritual é a capacidade de julgar as questões por consequências a longo prazo, em vez de recompensas imediatas. É fácil interpretar mal quem está à frente de quem está perdendo, sem uma perspectiva de longo alcance. O que parece ser o sucesso pode ser um fracasso disfarçado. O discernimento espiritual é a capacidade de distinguir o permanente do temporário, o visível do invisível. Cristo contrastou a opinião do mundo incrédulo e não regenerado com o de seus discípulos. O mundo se alegraria com a crucificação de Cristo e os discípulos sofreriam, mas os resultados a longo prazo produziriam alegria em seus discípulos e tristeza pelo mundo. Na passagem que meditamos agora, encontramos que Jesus é a nossa paz, em um mundo onde parece que o mal está vencendo o que é bom. Jesus nos chama a paz nele. Vamos lá. Primeiro, a alegria do mundo é passageira. Ponto número 1. A religião oficial odiava Jesus. Por quê? Ele expôs a ignorância deles. Ele expôs os pecados deles. Ele os chamou de sepulcros caídos, que parecem bons do lado de fora, mas dentro eles estavam apodrecidos. Ele expôs os pecados de seus corações. Ele lhes disse que eram cuidadosos com as coisas que não importavam, mas eram tolerantes com os pecados que eles desfrutavam. Ponto número 2. O mundo viu a morte de Cristo como uma boa notícia, mas eles estavam cegos para as más notícias. Cristo estava morto, mas não ficaria morto. No final, eles o encontrarão novamente, só que dessa vez, ele será o juiz. O mundo olha a vida através do extremo errado do telescópio. As pessoas que estão rindo deveriam estar chorando. Ponto número 3. Observe a aparente vitória do diabo em Apocalipse 11, versículos 7 a 10. 2 testemunhas de Deus acabaram de ser mortas e os corpos delas colocados nas ruas.
Observe como o mundo se alegra quando as testemunhas são mortas. A festa acabou e Deus é glorificado. Cristo disse a seus discípulos que não fossem enganados pela percepção do mundo de vários eventos. O mundo se alegraria com a morte de Cristo. No entanto, uma cena finalizada não significa que o ato acabou. A cortina se abrirá novamente. Em outras palavras, muitas pessoas se surpreenderão quando chegarem à última cena. Segundo ponto, a tristeza do crente é passageira. Ponto número 1. Os discípulos seriam como ovelhas sem pastor. Eles acreditavam que o reino terrestre predito pelos profetas do Antigo Testamento seriam estabelecidos imediatamente. Nenhum dos discípulos entendeu claramente que a morte e a ressurreição de Cristo, mais alguns 2000 anos, predeceria a era do reino. Quando Cristo morresse, sua esperança morreriam com ele. Ponto número 2. Está lá descrito no livro de Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. Os dois que caminhavam em direção a Emaús após a morte de Cristo estavam tristes e sem esperança. Jesus perguntou-lhes sobre suas tristezas. Eles estavam desanimados porque confiavam em Jesus Cristo. Eles pensaram que tinham sido enganados. Jesus ensinou-lhes as Escrituras e lhe deu esperança. Seus olhos foram abertos à verdade de que a cruz era necessária. Então a mensagem e a atitude deles mudaram. Ponto número 3. A tristeza temporária seria transformada em alegria permanente. Não que a alegria seguiria a tristeza. Foi que o evento que causou a tristeza lhes daria alegria. Jesus usou o exemplo de uma mulher dando à luz. A crucificação de Cristo foi o maior crime que já foi cometido, no entanto, foi o único evento que trouxe ao crente a maior alegria e bênção. Os discípulos começaram a entender o que Cristo os ensinava, e, no entanto, Cristo sabia que não podiam compreender completamente o que estava por acontecer. Ele os encorajou no versículo 33. Também podemos encontrar encorajamento neste versículo. Pode parecer que estamos lutando contra uma batalha perdida, mas Cristo já ganhou a vitória. Em João 16, versículo 33 diz: Tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A conclusão, meu irmão, minha irmã, como vemos os eventos em constante mudança neste mundo, sem Cristo deve ser assustador considerar o que está acontecendo ao nosso redor hoje. Mas quando vemos o mundo através da cruz de Cristo, temos uma perspectiva totalmente diferente. Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 17 e 18, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória, não atendendo nós nas coisas que se veem, mas sim nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, enquanto as que não se veem são eternas. Você desfruta da paz que só vem através de um conhecimento pessoal de Jesus Cristo como seu Salvador? Por que não vem agora e deixe-nos apresentá-lo ele hoje? Jesus morreu no Calvário para que tenhamos vida eterna. Ele é o único caminho para o céu. Ele é a fonte da nossa paz no mundo turbulento. Confie nele hoje. E chegamos ao final do primeiro dia do 8º módulo, combatendo a ansiedade, com o tema principal, ansioso por nada, na meditação em 2 de Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 16. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. Deus não é um Deus de confusão e sim de paz. A Bíblia afirma categoricamente que a paz é um dos atributos do nosso Deus. Ele é o Deus da paz que está junto do seu povo. Além disso, Ele é que derrama essa paz abundantemente sobre aqueles que são os seus. É por isso que certa vez o juiz Gideão declarou: o Senhor é paz.
Tudo isso significa que não há espaço para confusão em Deus. Consequentemente, não deve haver espaço para a desordem entre o seu povo. Fomos escolhidos para refletir a glória dele e anunciar as suas obras. Portanto, como poderemos falar de um Deus de paz e ordem de uma forma desordeira? Nosso Deus não é um Deus de confusão e por isso Ele espera de nós o comprometimento em manter a ordem. Nossa adoração jamais deve ser irracional e ininteligível. O uso dos dons que Ele nos confiou deve servir para a edificação da igreja e não para causar briga e discórdia entre os crentes. Portanto, Deus é um Deus de ordem e de paz. E isso serve de exortação para que façamos todas as coisas com ordem e decadência. Nesta mensagem, fica claro que, diante da possibilidade de uma desarmonia na igreja, Paulo orou para que o Senhor da paz guiasse as ações deles, concedendo a paz e unidade à igreja. Que a palavra de hoje seja semeada no seu coração e transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém e graças a Deus. Pai amado, bendito, Pai celestial, Pai de todas as nações. Aprendemos hoje a confiar que somente em Ti há paz, há o conforto, a cura e libertação. Que nesta noite vidas sejam alcançadas. Aprendemos que nesta última frase em 2 de Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 16, que encontraremos desordem, desinformação, contendas, brigas, até mesmo em locais religiosos. É por isso que devemos nos entregar a Ti. Entregamos a nossa ansiedade, as nossas preocupações, transtornos, dívidas, nossos pensamentos negativistas em Suas mãos, para que possa, através dos estudos, através da palavra, haver o grande agir sobrenatural que é a cura. Louvamos e agradecemos o Seu santo nome. Amém e graças a Deus.